Caros amigos, muito bom dia. Hoje é o dia 10 de setembro de 2022 e o vídeo de hoje será a continuação do vídeo que foi publicado no dia 6 de agosto de 2022, cujo título era Revolução e Contra-Revolução na Atualidade, uma apresentação. Nesse vídeo do dia 6 de agosto, eu procurei introduzir observações sobre a atualidade da teoria de Dr. Plínio, que é a teoria da revolução e da contra-revolução, fazendo um paralelo dela com os conceitos de pensadores de relevância na atualidade. O tema é dificultoso e, em consequência, eu terei que ler vários trechos. Para que não fique muito longo, não farei uma recapitulação do vídeo de 6 de agosto, mas deixarei na descrição do vídeo o link para quem quiser poder ver este vídeo novamente. A matéria é vastíssima e, portanto, difícil de comunicar em pequenos espaços de tempo, como são normalmente esses vídeos. Um acompanhamento desse tema, a atualidade da revolução e contra-revolução, exigirá, portanto, um esforço de quem expõe, como também um esforço de quem ouve. Eu procurarei mostrar como o pensamento de Dr. Plínio se relaciona com o pensamento de Éric Voegelin. Procurarei também mostrar como o gnosticismo, que é um dos núcleos da ideia de revolução, como ele é explicado por Eric Shivara, que é um grande teólogo moderno e conservador, e como esse núcleo da revolução, seu caráter gnóstico, foi formulado também em Hegel e depois na escola de Frankfurt, que reunia filósofos importantes modernos como Marx, Horkheimer, o Adorno e até mesmo o Marcuse, que embora fosse menos importante, é mais conhecido. O grande obstáculo para o acompanhamento dessa exposição é a grandeza dos horizontes nos quais essas realidades descritas se dão. O espírito humano vê, aliás, em alguma medida legitimamente, o espírito humano vê, então, que tudo que se afasta do dia a dia, do imediato, ele vê isso como muito longínquo, estranho e beirando até o irreal. Entretanto, e em última análise, tal impressão é fundamentalmente incompleta e ela impede-nos de ver a realidade realmente real. Ou seja, a realidade completa, sem as lentes microscópicas a que fomos acostumados pelo espírito de mediocridade moderna. Foi justamente pensando nisso que Dr. Plínio várias vezes apontou esta vesguice do espírito humano, entre aspas, normal, como sendo a condição que confere mediocridade de espírito a muitos daqueles que, mesmo honestamente, querem lutar contra a revolução. É para desfazer esta impressão superficial de vida que impede a consideração de grandes horizontes como os da luta, da revolução contra a ordem do ser, que eu vou expor o que segue. Não há panorama mais amplo
do que quando se foca não apenas a ordem do mundo, nem apenas a ordem da criação, que é mais do que o mundo, mas a ordem do ser. Ora, esse é o horizonte de Dr. Plínio no seu livro Revolução e Contra-Revolução, e é também o horizonte de Éric Voegelin e do teólogo Eric Shivara, para tentar desfazer essa impostação de espírito prévia. É que eu vou começar citando comentários feitos por Dr. Plínio em um artigo ou em um livro do Essa de Queiroz, com o título Cartas Familiares e Bilhetes de Paris, e que ficou conhecido em alguns círculos como o artigo sobre o pé da Luísa Carneiro. Eu vou citar muito sucintamente trechos desse livro. O texto todo da parte que Dr. Plínio comenta e os comentários de Dr. Plínio estão na internet. Vocês podem encontrá-lo no site do Instituto Plínio Correia de Oliveira, é só procurar lá por Essa de Queiroz. Passando direto então aos trechos e aos comentários de Dr. Plínio. Começa assim: há um fino adágio que diz: o coração não sente o que os olhos não veem. Um homem caído num poço na rua onde eu moro me sobressalta mais do que 100 mineiros sepultados numa mina na Sibéria. E um carro esmagando a pata de um cachorrinho na frente da minha ou da nossa janela é algo que é muito mais aflitivo do que considerar o martírio de Santa Joana d'Arc queimada em uma praça pública em uma cidade francesa em épocas passadas. É preciso notar que essas descrições são apresentadas por Essa de Queiroz como sendo o estado normal do homem. Mas, na realidade, essa descrição é a descrição de um homem medíocre. E, se nós não reagirmos contra este estado de espírito, aliás, muito bem descrito por Essa de Queiroz, nós nos tornaremos como os pagãos, porque o católico exatamente não é assim. Eu vou entrar agora mais diretamente nos trechos de Essa de Queiroz, mas vou reformulá-los, porque ele está escrito num português antigo, e vou resumi-lo também. Então ele começa a contar: na sala de uma casa senhorial de Portugal estão reunidas várias pessoas, familiares e visitantes. Um serviçal entra e traz o jornal da manhã, o jornal do dia, e o entrega à dona da casa, que começa a ler. Os títulos ela lê em uma voz mais alta. Os demais se ocupam, uns lendo livros, outros trocando ideias, outros fumando, outras senhoras costurando alguma coisa. Vez que outra ela lia, então, o título de uma notícia em voz alta. E assim era. Por exemplo, na ilha de Java, um terremoto destruiu 20 aldeias, matou 2.000 pessoas. Dos circunstantes, ninguém comentou. Sequer alguém se interessou pela imensa desventura de Java. Java é tão longe, tão vaga no mapa. Outro título, depois mais perto, na Hungria. Um rio transbordou, destruindo vilas, searas, homens, o gado, animais. Alguém então murmurou, como num lânguido bocejo: oh, que desgraça!
Outra notícia: na Bélgica, a polícia interveio em uma greve. Houve tumulto, 4 mulheres e 2 crianças morreram. Então, uma reação um pouco mais viva, uma que outra voz. Que horror! Estas greves, pobre gente. E aí uma outra notícia, e a própria dona da casa que estava lendo exclamou: a notícia era: no sul da França, junto à fronteira, um trem que descarrilhou causou a morte a 3 pessoas. Todos lamentaram com expressões já um pouco mais vivas ainda, mas ainda estendidas nas suas poltronas. Ela continua lendo e de repente ela leva as mãos à cabeça e exclama: Santo Deus! Todos se ergueram num sobressalto e ela, no meio de espanto e terror e balbuciando, disse: foi a Luísa Carneiro, aqui da cidade, aqui de Bela Vista. Esta manhã, ela torceu o pé. Então a sala inteira se alvoroçou num tumulto de surpresa e de desgosto. As senhoras arremessaram a cultura para longe, os homens esqueceram os charutos e as poltronas, e todos se debruçaram sobre a notícia e reliam ela várias vezes. A Luizinha Carneiro, exclamavam, torceu um pé. Um dos criados espontaneamente saiu correndo para a cidadezinha para buscar notícias quentes, notícias novas. Aí está. 2.000 habitantes de Java sepultados num terremoto, Hungria inundada, soldados matando mulheres, um comboio esmigalhado em uma ponte, fomes, pestes, guerras, tudo desaparece, tudo se torna sombra ligeira e remota. Mas o pé torcido da Luísa Carneiro esmagava o coração das pessoas. Todos conheciam a Luizinha e ela morava logo adiante, naquela casa onde uma grande mimosa se debruçava do muro para a rua, dando sombra e espalhando perfume. Este é o trecho de Eça de Queiroz, e Dr. Plínio comenta: é natural que, tendo o homem sensibilidade, e sendo a sensibilidade algo que se deixa morrer por aquilo que passa pelos sentidos, é natural que esses fatos imediatos que atingem nossa sensibilidade causem em nós uma impressão maior. Mas, continua o Dr. Plínio, devemos distinguir entre o que é a impressão de algo e aquilo que é um juízo que se faz a respeito desse algo, desse acontecimento. Ser impressionado pelo que entra pelos sentidos é uma coisa normal e razoável, mas é razoável também que o ser humano dotado de razão e que conhece as limitações e as contingências de sua estrutura psicológica, sobretudo depois do pecado original, que ele exerça sobre si mesmo um esforço para restabelecer, na medida do necessário, a ordem em suas percepções, de maneira tal que ele seja capaz, através de um esforço espiritual, dar mais atenção às coisas mais importantes, mesmo que elas estejam mais longe de nós, seja no tempo, seja
no espaço. Daí, a atitude fundamental de um contra-revolucionário é a de importar-se mais pelas coisas não que o tocam de perto, mas que tocam de perto as grandes causas, a civilização cristã, a Igreja Católica, a salvação das almas, se deixar tocar mais por isso do que pelos fatos miúdos que nos cercam. Se o mundo católico fosse medíocre, como essa de Queiroz pinta aqui, como sendo o normal do homem, não teria havido as cruzadas, por exemplo. Porque as cruzadas foram libertar o sepulcro de Nosso Senhor Jesus Cristo, que estava muito distante de todas as pessoas que rumaram para lá. Não teria havido cruzadas também para reduzir os bárbaros que atacavam o norte da Europa, ou para expulsar os maometanos. Sabemos, por exemplo, que os monges de Cluny se interessaram enormemente pelas cruzadas na Espanha e que isso foi um fator decisivo para a expulsão dos muçulmanos da Península Ibérica. É preciso, portanto, saber guardar distância em relação às coisas que se vê e tratá-las com certa soberania, a fim de depois poder fazer o balanço entre as coisas, ou das coisas, num plano mais elevado do que o plano da sensação. Porque no plano da mera sensação, a gente naufraga, e o pé da Luizinha Carneiro vai nos interessar mais do que, por exemplo, a possibilidade de a eleição de um novo Papa em Roma ou a designação de vários antipapas. Isto posto, eu vou dar um salto abrupto e vamos para os horizontes de revolução e contra-revolução. Foi para preparar o nosso espírito para esse salto é que eu relatei a história da Luísa Carneiro e os comentários que a esse propósito fez Dr. Plínio. Vamos começar por aprofundar o conceito de ordem do ser, conceito fundamental para se entender a teoria de revolução e contra-revolução. Aí, começando pelo conceito de analogia entes, ou seja, a analogia do ser, ou analogia dos seres, como sendo o único conceito de ordem de ser, ou de ordem do ser, compatível com a religião católica. E mais, que só é proposto e defendido em sua integridade pela Igreja Católica Apostólica Romana. Este é o conceito de ordem defendido por Dr. Plínio no seu livro Revolução e Contra-Revolução, quando ele diz, aspas, se a revolução é desordem, a contra-revolução é restauração da ordem. É claro que sem ideias claras sobre o que e o como desta ordem do ser na concepção católica, sem essas ideias claras não é possível combater seriamente a revolução. Na Revolução e Contra-Revolução, no livro, na parte 2, o Dr. Plínio descreve exatamente como combater a revolução. Se nós queremos combater a revolução segundo o método que o Dr. Plínio propõe, ali está tudo descrito e tudo fundamentado. Vamos lá, sucintamente, abordar o conceito de ordem do ser. Quais são, metafisicamente, os conceitos de ordem do ser que estão em luta, segundo
Eric Shivara. Vou usar uma linguagem livre, procurando expressar o meu entendimento do assunto, depois de ter lido as explicações do teólogo. Claro, tudo precisa ser entendido dentro dos conceitos católicos. Se houver algo diferente, eu já previamente renuncio a isso. Bom, a ordem do ser. Do que se trata aqui? Tudo o que é, portanto, a ordem do ser, está contido no Criador e na criação. O universo da criação, o universo criado, é composto por realidades materiais, visíveis e invisíveis, e imateriais, ideias, os anjos. Assim por diante, nós poderíamos falar ou descrever, ou classificar toda a diversidade do universo criado agora. Considerando a primeira diferenciação da ordem do ser, nós temos o Criador e a criação. É aqui justamente onde se dá a grande luta, na qual uma parte da criação se rebelou ou se rebela contra o Criador, Deus. A luta só pode se dar naqueles seres criados que, vivendo no tempo, possuem livre arbítrio, os anjos e os homens. A luta dos anjos já se deu, a luta dos homens está se dando e nós estamos nela. Há 3 conceitos de ordem do ser em luta, segundo o Eric Shivara. Há esses 3 conceitos de ordem, e conforme as sociedades humanas assumam em sua vida temporal e religiosa um ou outro conceito de ordem, essas sociedades humanas, essas civilizações serão católicas, precisamente assim. Serão, pelo menos, metafisicamente católicas, ou serão gnósticas, metafisicamente gnósticas, panteístas ou teopanistas, como eu vou explicar a seguir. A luta entre o bem e o mal, em sua maior amplitude, se dá aí. O fundo de toda a luta é, portanto, necessariamente nessa esfera superior, tanto da história, quanto da política, quanto da sociedade, etc. Se dá aí, neste fundo de quadro. Por exemplo, globalismo versus Estados nacionais. O Biden versus Trump. Né? Estou descendo das estrelas para as batatas, mas enfim. Globalismo ou Estados nacionais, Biden ou Trump, Bolsonaro sim ou não. Nisso tudo está envolvido esta ideia, esta disputa entre ordens do ser. Essas particularidades que eu mencionei são apenas batalhas de uma guerra, mas toda e qualquer batalha é feita, toda e qualquer guerra, perdão, é feita de batalhas. Entretanto, sem o conhecimento da guerra, não é possível nem dirigir, nem motivar o desempenho nas batalhas. Claro está que os vídeos que tenho feito, que podem ser vistos por qualquer pessoa, são dirigidos especialmente para aqueles que, como nós, queremos combater a revolução. E, portanto, precisamos entender mais do assunto. É para tanto que temos, então, que conhecer os conceitos de ordem do ser que estão em luta no decorrer de toda a história e que são o cerne da luta revolução contra a revolução. Voltando atrás, eu quero frisar que só há um conceito de ordem verdadeiro,
de ordem do ser verdadeiro. E ele é proclamado unicamente pela Igreja Católica, Apostólica e Romana. E corresponde à descrição da sacralidade dada por Dr. Plínio em reuniões em 1967. Né? Bom, esse conceito de ordem é o que se chama, no livro do Pshivara, analogia entes, tese que já foi defendida, ou é defendida por São Tomás de Aquino, e é apresentada de modo profundo e detalhado pelo Érico Pshivara. O conceito de ordem do ser resulta imediatamente, segundo o Pshivara, da consideração do princípio de não contradição. Na formulação de Aristóteles, se eu não me engano, ele formula o princípio de não contradição assim: uma coisa não pode ser e não ser simultaneamente e sob o mesmo aspecto. O princípio de não contradição, como também o princípio de identidade, tudo o que é, são princípios evidentes e são as bases de toda lógica. Vamos dissecar o que diz exatamente o princípio de não contradição. Uma coisa não pode ser e não ser. Mas em que condições? Resposta: simultaneamente ou sobre o mesmo aspecto. Então, se eu digo Deus existe, Antônio existe, uma formiga existe, um grão de areia existe, etc., então eles todos, mencionados acima, existem e, portanto, são. Então, o conceito de ser engloba Deus, Antônio, uma formiga, um grão de areia, etc. O conceito de ser englobando Deus seria maior do que o próprio Deus, pois Deus compartilharia o ser com outras pessoas, com outros seres, melhor dizendo. Ora, isso não pode ser. Não pode ser nada mais do que Deus. E a noção de ser seria, nesse caso. Agora, isso só seria assim se o conceito de ser valesse, e aqui entra o Pshivara, univocamente para o ser de Deus, para o ser de Antônio, etc. Ora, justamente essa univocidade do conceito de ser para todos os itens citados acima não pode ser verdadeira. A outra hipótese seria a de que o conceito de ser para o ser de Deus, para o ser de Antônio, da formiga, etc., fosse equívoco, ou seja, absolutamente diferente para cada um desses elementos. Ora, isso também não pode ser, pois Antônio, a formiga, etc., existem e, portanto, também são. O único conceito que reflete inteiramente a realidade é o conceito da analogia entes. O ser da criação é análogo ao ser de Deus. É uma participação concedida gratuitamente por Deus em seu próprio ser, mas não é unívoco com o conceito de ser em Deus. Assim, como afirma o teólogo Pshivara, se o ser de Deus e o ser das criaturas são entendidos univocamente, então nós caímos no panteísmo. Deus está absorvido no tudo, no todo. Se pelo contrário o ser de Deus nada tem a ver com o ser das criaturas, então esse conceito é equívoco. E nós caímos então no teopanismo, ou seja, a criação não existe, ela é uma mera ilusão. Só Deus é. Somente quando aceitamos que Deus e as criaturas compartem a noção do ser por analogia,
é que aceitamos a realidade tal como ela é. Na descrição da ordem sacral que o Dr. Plínio mostra em uma reunião feita há muito tempo, ele mostra que a ordem sacral do ser, a ordem do ser, que é a sacral, ela é hierárquica, insondavelmente desigual na criação, entre os seres criados, e infinitamente desigual. É uma analogia na transcendência do ser entre as criaturas de Deus. Tanto o panteísmo quanto o teopanismo geram modelos de relacionamento humano, tanto temporal quanto religioso, totalitários. Basta ver as religiões panteístas ou teopanistas, como por exemplo os islâmicos ou os egípcios e caldeus, são religiões e organizações civis totalitárias, porque justamente elas não permitem um contato direto e pessoal entre Deus transcendente e todas as criaturas contingentes, e no caso especialmente concreto que nós tratamos aqui com os homens. Nestas ordens de ser, panteísta e teopanista, todos os seres são meras gotas d'água perdidas em um oceano de ilusão. Somente a ordem sacral católica segue o modelo da analogia entes. Esse modelo católico de ordem se vê espelhado na sociedade orgânica medieval e corresponde à descrição de sacralidade feita nas conferências do Dr. Plínio em 1967, por aí, ou 67, 68. Como ficou visto no elenco dos temas abordados por Érico Chivara, o tema em geral é densíssimo e não é próprio a exposições curtas. Eu vou eventualmente no próximo vídeo explicar um que outro ponto que julgue necessário para a compreensão da analogia do ser e como isso se relaciona com a atualidade do conceito de ordem que está contido na teoria e no livro Revolução e Contra-Revolução de Dr. Plínio. Foi um vídeo bem longo, mas necessário, porque sem explicar isso, todos os próximos desenvolvimentos, aprofundando essa noção de revolução e de contra-revolução, juntando-a com o conceito de ordem, ficaria inteligível. Agradeço a paciência de todos e desejo todas as bênçãos de Nossa Senhora e de seu Divino Filho. Até mais, obrigado.